Bom dia, meninas, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre equações do segundo grau. Para começar, vamos ver a definição. Vamos lá? Então, equação do segundo grau na variável x é toda a equação na forma de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, no qual a, b, c são números pertencentes ao conjunto dos números reais com a diferente de zero. E como que eu sei que ela é de segundo grau? Quando ela estiver elevada ao expoente 2, ok? Essas letrinhas que acompanham A, B e C são chamados de coeficientes. Esses coeficientes precisam pertencer ao conjunto dos números reais e o nosso A precisa ser diferente de zero. Por que o A não pode ser zero? Porque se eu substituir o A por zero, eu vou ter 0 vezes x ao quadrado. 0 vezes x ao quadrado vai dar 0, certo? Eliminando x ao quadrado, eu vou ter apenas uma equação do primeiro grau. Não vou ter mais uma equação do segundo grau. Então, sempre o valor de A precisa ser diferente de zero. Então, é muito importante nós sabermos definir os termos de uma equação, os coeficientes dessa equação. Então, olha, aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos 3x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero. Então, vamos lá. O primeiro termo que eu vou definir é o valor de A. Qual que é o valor de A? A é sempre o que vem acompanhado de x ao quadrado. Então, qual é o termo que está acompanhado de x ao quadrado? 3. Então, o meu A vale 3. O meu B na equação de segundo grau é um valor que está acompanhado de x apenas. Então, o valor que está acompanhado de x é o menos 5. Então, B igual a menos 5. E o C também é chamado de termo independente. Por quê? Porque na equação ele aparece sozinho, sem estar acompanhado de x. Então, qual que é o termo independente que está sozinho? É o 2. Notem que nessa equação do segundo grau, nós temos os três coeficientes. Temos o valor de A, valor de B e temos o termo independente, que é o C. Nesse caso, essa equação é chamada de completa. Então, se ela tem os três coeficientes, ela é chamada de equação completa, ok? Olha a letra B. Nós temos 2 terços x mais x ao quadrado igual a zero. Notem que essa equação ela não está organizada. Por que não está organizada? Olha o formato que ela deve aparecer. Primeiro x ao quadrado, depois x, depois o termo independente, certo? Mas não tem problema, mesmo assim a gente consegue definir os seus coeficientes. Qual então vai ser o valor de A? Lembrando que A está acompanhado de x ao quadrado. Então, o valor de A, se eu não tenho nenhum valor aqui, significa que é 1. Então, o valor de A, 1. E o valor de B? B é o que vem acompanhado de x. No nosso caso, 2 terços. E o valor de C? Eu tenho algum termo independente nessa equação? Não tenho. Então, é 0. Notem que o valor do meu C foi 0. Então, essa equação eu chamo de equação incompleta. Ok? Nosso terceiro exemplo. 3x ao quadrado menos 9 igual a 0. Valor de A, 3. Valor de B, tem valor de B? Tem algum número que está acompanhado apenas de x? Não tem, então é 0. E o C, que é o termo independente, vale
menos 9. Notaram que o nosso b foi igual a 0, então eu chamo essa equação de equação incompleta. Bom, agora vamos ver um pouquinho sobre as raízes de uma equação do segundo grau. Cada equação do segundo grau possui no máximo 2 raízes. O que é essas raízes? São as soluções, tá? Então, essas soluções ou essas raízes a gente pode determinar por uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara. Então, o que diz essa fórmula de Bhaskara? Ó, o delta, que é a nossa letrinha grega, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A segunda parte nós temos x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o valor de a. Mas, professora, como que eu vou lembrar disso tudo? Essa fórmula é enorme. Calma, meninos. Os colegas de vocês fizeram um vídeo com uma paródia da professora Mara para vocês poderem decorar essa formulazinha e nunca mais esquecer, tá bom? Vamos assistir o vídeo deles? Agora a fórmula de Bhaskara que você vai aprender. Se você esquecer, é só cantar que você vai saber. Se o delta é igual a 0, as raízes são iguais. Se o delta é maior que 0, essas raízes serão diferentes. Mas se o delta for menor que 0, não precisa continuar, pois a equação não terá solução. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, mas tenho ainda que saber que o x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. A forma de Bhaskara que você vai aprender. Se você esquecer, é só cantar que vai saber. Se delta é igual a 0, as raízes são iguais. Se delta for maior que 0, essas raízes serão diferentes. Mas se delta for menor que 0, não precisa continuar, pois a equação não terá solução. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, mas tenho ainda que saber que o x é igual a menos b, mais menos raiz quadrada de delta sobre 2a. X Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, mas tenho ainda que saber que o x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, mas tenho ainda que saber que o x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, mas tenho ainda que saber que o x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, mas tenho ainda que saber que o x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Bom, agora que vocês já estão feras na formulazinha de Bhaskara, vamos continuar a nossa aula. Então aqui, meninos, nós temos uma equação do segundo grau. Notem, x ao quadrado menos 2x mais 1 mais 3 igual a 0. Eu vou ter que colocar essa equação na forma reduzida. O que é essa forma reduzida? Notem que aqui eu tenho um valor do coeficiente A, tenho o valor do coeficiente B e tenho 2 valores do coeficiente C, do termo independente, que é o 1 e o 3. Então, a forma reduzida, nós vamos juntar esses 2 coeficientes.
Então, como que vai ficar? Nós temos, ó, x ao quadrado menos 2x, mais 1 mais 3, nós vamos ter mais 4, que vai ser igual a 0. Agora sim, eu tenho um valor de A, um de B e um de C. Essa forma da equação é chamada de forma reduzida. Tudo bem? Então, vamos parar de enrolação e vamos para a parte boa, né? Que é aquela parte de resolução, de colocar a mão na massa. Então, vamos lá. Nós temos a primeira equação do segundo grau como exemplo. Então, olha, 2x ao quadrado menos 9x mais 7. Primeira coisa que eu vou fazer é verificar quais são os valores de A, de B e de C. Então, vamos lá? Valor de A, que é sempre o que acompanha o x ao quadrado, é quanto? 2. Valor de B, menos 9. Valor de C, 7. Tranquilo até aqui? Então, a primeira parte da nossa fórmula é determinar o valor de delta. Qual que é a formulazinha que eu consigo determinar o delta? Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ok? O que nós vamos fazer agora? Substituir essas letras pelos valores da nossa equação. Então, delta vai ser igual... Qual que é o valor de B? Menos 9. Então, eu vou ter menos 9 ao quadrado menos 4 vezes valor de A, 2, valor de C, 7. Tá aqui. Então, delta vai ser igual menos 9 ao quadrado. Lembrem-se que base negativa expoente par, resultado positivo. Então, menos 9 ao quadrado vai dar 81. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7, 56. Delta igual a 25. Esse é o valor de delta. Terminou? Ainda não, porque nós não encontramos as raízes. Como que nós vamos encontrar as raízes agora? Utilizando a segunda parte da fórmula. Vamos lá? Então, nós temos, ó, x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o valor de A. Substituindo esses valores, x vai ser igual menos, qual que é o valor de B? Menos 9. Então, menos 9 mais ou menos raiz de, quanto vale o delta? 25, que nós acabamos de calcular. Então, ele vem para cá. Vou dividir por 2 vezes, qual que é o valor de A? 2. Então, 2 vezes 2. Ok? Vamos passar aqui para cima. Então, nós temos, ó, x igual, sinais menos com menos, mais. Então, nós vamos ter 9 mais ou menos raiz de 25, 5 dividido 2 vezes 2, 4. Notem que nessa parte nós temos 9 mais ou menos 5 dividido por 4. Nessa parte aqui nós vamos separar esses sinais de mais ou menos. Então, um x vai ser para os positivos, o outro x para os negativos. Então, vai ficar assim, ó. Vou chamar de x1. 9 mais 5 dividido por 4. E vou chamar de x2, o 9 menos 5 dividido para 4. Ok? Então, 9 mais 5 nós temos 14. 14 dividido para 4 não dá um número exato, correto? Mas a gente consegue simplificar. Nós podemos simplificar aqui por 2. Então, 14 dividido por 2 nós temos 7. E 4 dividido por 2 nós temos 2. Então, o valor do x1 nós vamos ter 7 sobre 2. E o valor do x2 agora? 9 menos 5 dividido para 4. Quanto que é 9 menos 5? 4. 4 dividido para 4 nós vamos ter 1.
Então, as raízes desta equação, vamos colocar aqui, solução. x1 vale quanto? 7 sobre 2. E x2 vale quanto? 1. Essa é a solução da nossa equação de segundo grau. Vocês perceberam que essa equação do exemplo é uma equação completa. E qual que foi o nosso valor de delta? Foi igual a 25. Esse delta aqui também é chamado de discriminante. Tudo bem? O que mais a gente pode dizer sobre esse discriminante? Vamos ver? Então, olha, discriminante, nosso delta. Bom, se o valor do delta for maior que zero, o que vai acontecer com as nossas soluções? A equação possui duas raízes reais e diferentes de zero. Um exemplo disso, x1 poderia ser 4 e x2, 2. São duas raízes reais diferentes, ok? Se o nosso delta, se o valor dele na hora do cálculo for igual a zero, o que vai acontecer com os nossos resultados? A equação possui duas raízes reais e iguais, ou seja, o x1 vai ter o mesmo valor do x2, ok? Se o delta for menor que zero, o que vai acontecer? A equação não possui raízes reais, ou seja, a nossa equação não terá solução. Então, sempre que o valor de delta, o valor do discriminante for negativo, menor que zero, negativo, correto? Nossa equação não terá solução. Bom, meninos, então por hoje é isso. Teremos uma segunda parte desse conteúdo, tá bom? Na próxima semana. Senão o vídeo fica muito longo, muito cansativo, né? Então, assistam novamente, façam suas anotações no caderno, pergunta se tiverem qualquer dúvida. Vou estar enviando a lista de exercícios para vocês fazerem, só referente à aula de hoje, tá bom? Beijo, fique com Deus.